Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo para mais um vídeo. E hoje tem uma novidade, nós vamos falar da poesia de uma música. A banda chama-se Cartas de Bordeaux, é uma banda lá de São Paulo, e a música, que é de autoria deles, chama-se A Colher e a Ponte. Nessa música fala sobre identidade de gênero, sobre pessoas que se amam e que têm o mesmo gênero. Por que não? E qual que é a visão espírita sobre isso? Nós também vamos apresentar, certo? Então, para a gente começar, eu mesmo vou tocar a música no violão. E para isso eu vou ter que trazer um desses violões que estão aqui atrás, aqui na minha mão, sabe? E eu não quero me levantar porque o microfone está ligado e tem muitas coisas aqui, pode atrapalhar o vídeo. Então eu vou usar aqui a mediunidade de efeitos físicos para atrair o violão para cá. Não, mais uma. Pronto, tá aqui o violão. Agora sim, podemos executar a música, chama-se A Colher e a Ponte, da banda Cartas de Bordeaux. Vamos lá. Eu como mesmo é de colher, não gosto de canudo no refrigerante. A pizza é com a mão, embaixo do meu arroz vem o feijão, e ninguém tem direito de se meter. Toda a construção de quem tu és, todas as histórias que viveu, só você viveu. Lhe pergunto quem sou eu, você pode acertar meu nome, não quem eu sou. Isso só eu e Deus. E que diferença isso faz? Quem beija não beija, deixa de beijar. Feio mesmo eu acho que é não amar, pois só o amor é ponte entre nós. Quem beija não beija, deixa de beijar. Feio mesmo eu acho que é não amar, pois só o amor constrói. Pois só o amor é ponte entre nós. Pois só o amor constrói. Que todo amor seja sagrado, pois pecado mesmo é viver sem amar. Pouco importa se o cara da casa ao lado tem namorado, se querem, se amam, porque não podem casar. E que diferença isso faz? Quem beija não beija, deixa de beijar. Feio mesmo eu acho que é não amar, pois só o amor é ponte entre nós. Quem beija não beija, deixa de beijar. Feio mesmo eu acho que é não amar, pois só o amor constrói. Quem beija não beija, deixa de beijar. Feio mesmo eu acho que é não amar, pois só o amor é ponte entre nós. Quem beija não beija, deixa de beijar. Feio mesmo eu acho que é não amar, pois só o amor constrói. Isso aí. Cartas de Bordeaux, A Colher e a Ponte. Uma música maravilhosa que trata dessa situação, né, que a gente conhece aí, que é muito presente, que é a identidade de gênero. Tudo bem, agora, muito obrigado, violão, tchau. Pronto, aí o violão já foi lá para trás, não vamos precisar dele. Uma música que fala que cada um tem seu jeito de querer as coisas, né? O jeito de comer. Tem gente que come pizza com a mão, tem gente que gosta de comer com talher, faca, garfo. Tem gente que joga um azeite em cima, outros colocam ketchup, lambuza tudo. E tá tudo bem.
Tem gente que come, bota o arroz, o feijão embaixo, bota o arroz em cima e faz aquela, né, misturada. Já tem outros não, que come separado, tudo. E tá tudo bem, isso é gosto, é preferência, cada um escolhe. Agora, o fato da pessoa se relacionar com quem ela quiser também, a gente não deve se meter. Isso aí é algo da esfera pessoal particular do outro. E não nos convém a gente querer se meter, a não ser que a gente seja consultado, a pessoa chega, pergunta, e a gente sim emite nossa opinião, porque afinal de contas, né, opinião tem que ser medida. Então, olha só, o que o Espiritismo fala sobre isso, não é? Sobre identidade de gênero. Olha, eu vou falar uma coisa, a doutrina espírita fala muito sobre isso e fala o certo sobre isso. Desde quando surgiu em 1857 o Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos. Então vamos ver logo o que o Espiritismo fala? Então, vamos materializar o Livro dos Espíritos aqui. Opa, tá aqui. No Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Tem uma passagem que é chamada Sexo nos Espíritos. A questão 200, Allan Kardec pergunta, tem sexo os espíritos? Aí a resposta, não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Olha só, guarda isso. Aí na questão 201, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta, de certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E para completar, 202. Quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Resposta, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Os espíritos, eles não têm assim sexo do jeito que nós imaginamos, com a fisiologia genital, porque quando a gente desencarna, o que acontece? A gente não precisa dessa parte no corpo. Então, assim, há relatos no livro O Céu e o Inferno, do senhor Sanson, né, ou Sansão, como queiram, membro da Sociedade Espírita Parisiense. Uma das coisas que perguntaram para ele era isso, se ele lá ele tinha gênero. Ele falava que ele estava vestido, inclusive, com as roupas que ele tinha desencarnado, com terno, aquela coisa toda, né, que se usava na França daquela época. Aí perguntaram para ele, ele foi e olhou. Ele olhou a calça assim e falou, não, que não tem nada. Não tem nenhuma genitália. Por quê? Porque não tem necessidade. O espírito não vai no banheiro quando desencarna, não tem necessidade no banheiro. Por quê? Porque não tem necessidade de alimento. Tudo bem que a Patrícia, no livro Violetas na Janela, ela fala que ela estava num lugar no mundo espiritual em que tinha um quarto e tinha uma suíte, tinha um banheiro. Mas por quê? Porque ela não estava ainda acostumada com essa nova vida dela espiritual. Então ela precisava o quê? Ir desmamando aos poucos de certas atitudes que nós temos enquanto estamos encarnados, né? Que essas atitudes fisiológicas. Voltando ao Sr. Sanson, então ele explicou isso, que o espírito não precisa da genitália. Por quê? Porque lá não existe o sexo como a gente tem aqui, que é o sexo carnal, com cópula, né, e tudo mais. Lá não tem, não precisa. Então o sexo, pelo jeito que ele fala aqui, é o amor. Ou seja, quando dois espíritos que têm total afinidade se encontram e isso troca aquelas energias, aqueles fluidos, sabe, assim, aquela coisa. Então, assim, não dá para a gente descrever o prazer que dá quando dois espíritos que realmente se amam e têm grande afinidade estão juntos lá no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, uma fonte que os espíritos vão para lá e eles fazem programações reencarnatórias de se encontrarem, se casarem, terem os filhos que vão ter, sabe, assim, aquela coisa. Tudo baseado no amor mesmo. Então aqueles espíritos que se encontram, não, a gente vai reencarnar, vamos nos encontrar mais ou menos quando estivermos entrando na casa dos 20 anos, vamos contrair matrimônio e a gente vai a vida toda juntos.
Já outros falam, não, a gente vai, vamos nos encontrar, vamos contrair matrimônios, vamos ter um filho ou tais filhos, depois vamos nos separar, né? Cada um vai seguir sua vida, para quê? Para progressão espiritual. Isso acontece. Ao mesmo tempo que também acontece, por exemplo, de espíritos que precisam passar pela experiência de um corpo masculino ou de um corpo feminino, então eles reencarnam. Só que assim, não existe espírito 100% masculino e nem espírito 100% feminino. Isso não existe. Todo espírito, que ainda mais aqui nesse mundo de provas e expiações, tem um pouco de feminino em si. O espírito masculino tem um pouco de feminino em si. Assim como o espírito feminino tem um pouco de masculino em si. Então a gente vê isso muito hoje em dia, nas profissões, em que a mulher cada vez mais vem tomando. E sei lá, depois da Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres saíram para trabalhar, para ser o sustento, o arrimo da família. E hoje em dia, mais do que nunca, né, a gente vê, inclusive nós homens, né, a gente tá deixando a desejar, né, gente? Vamos melhorar aí, né, as coisas, né? Vamos participar mais da família. Se separou da sua mulher, se separou da sua mulher, cara. Você não separou do seu filho, não. Isso eu tô dando um recado para você, homem. Não existe ex-pai, não existe ex-filho, tá bom? Então, assim, se não deu certo com a mãe do seu filho, tem que dar certo com seu filho, porque a sua obrigação é com ele. E não é só obrigação de pagar a pensão de alimentos, não. Se bem que tem uns aí que paga R$50 por mês, acho que tá muito, né? É o seguinte, é estar presente, é levar para passear, ir para o parquinho, sabe? Ir para o banco da praça, conversar, nem que seja 2 horas, 1 hora, mas assim, né? Pelo menos uma vez por semana ou todo dia, sabe? A criança não quer seu dinheiro, não. A criança quer você, sorrindo, brincando, sabe? Fazendo aquelas brincadeirinhas assim, para ele é tudo isso aí. Criança não quer saber se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você tá duro ou se você, né, tá abonado. Não, criança não tá nem aí. Então, você que é homem e é pai e tá devendo, corre lá, viu? Porque mais tarde você vai chegar diante de Deus e ele vai falar, né? O que você fez com a vida que eu te dei e o que você fez com os filhos que eu te confiei. E aí, cara, o que você vai responder? Então tá, a outra pergunta do Livro dos Espíritos é essa, né? Em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? De certo, né? Claro. Exatamente, então o espírito é o mesmo, o espírito não tem gênero. Não lembra quando falavam lá atrás, quando a gente era criança, que anjo não tem sexo? Pois é, espírito é a mesma coisa. Então assim, se o espírito precisa nascer no corpo de uma mulher, ele vai nascer. Ele precisa passar pelas provações e desenvolver competências que só uma mulher consegue desenvolver aqui na Terra, ele vai passar. Assim como, por exemplo, o espírito que precisa nascer no corpo de um homem e desenvolver competências que só homens podem desenvolver aqui. Ele também vai passar. Como eu estava falando, que eu acabei dando uma deslizada, tem espírito que tem predominância feminina e nasce no corpo masculino. Ele está no corpo masculino, mas ele gosta de homem. Pois é. E também pode acontecer de um espírito com total tendência masculina nascer num corpo feminino. Ou seja, é um espírito que gosta de mulher. E tem a questão dos transgêneros também, né? Por exemplo, existe o cisgênero e o transgênero. Cisgênero é aquele que se identifica com o corpo pelo qual nasceu. Eu sou homem, sou cis, por quê? Porque eu me identifico com esse corpo que eu tenho, que é um corpo masculino. Agora tem aqueles que nascem num corpo masculino, mas se identifica com o corpo feminino, então não gosta do que está vendo. E hoje em dia existem soluções cirúrgicas para fazer a redesignação sexual. Assim, essa pessoa, ela se transforma numa mulher, né, trans. E tudo bem, qual o problema? Assim como existe também homem trans também. O espírito nasceu no corpo feminino, mas não se identificou, não gostou e faz a redesignação sexual. Aí essa pessoa se transforma num homem trans. E tudo bem, não tem problema. Quanto ao relacionamento, o que importa, sabe o que é? É o amor, é o sentimento. É a pessoa realmente ter aquela sinceridade, ser correspondida, ter aqueles momentos de afetividade, ter aqueles momentos em que precisa dar apoio, precisa de ajuda, aquele porto seguro, sabe? É isso. Não tem coisa errada
para o espiritismo. Não existe, afinal de contas. Homossexuais e pessoas trans existem, e se existe é porque é a vontade de Deus que se faz. E a gente, nós não devemos julgar, nós não devemos jogar pedra, sabe? Porque afinal de contas, o lugar de Deus já está ocupado. Então não convém a gente fazer isso. Se você não gosta de homossexuais ou de pessoas trans, respeite. Você é obrigado a respeitar. Assim como você tem o direito de receber respeito, tá certo? Então pronto, tá tudo bem. Existem famílias formadas por pessoas do mesmo gênero e que adotam crianças. E tá ótimo, não tem coisa melhor isso. Afinal de contas, né? Os casais homossexuais adotam as crianças que nós héteros não podemos criar, né? Afinal de contas, eles não geram filhos, mas nós geramos. Agora, e o que adianta gerar com útero, aquela coisa toda, com espermatozoide e gerar com útero e não amar? O importante é gerar crianças do coração, crianças que nasceram do coração. E pronto. Aí vão ter adultos bons, aí, adultos legais, né, na vida. E por fim, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Isso pouco lhe importa. É o que eu falei, vou repetir. O espírito precisa passar por certas coisas. Por exemplo, quando ele reencarna no corpo de uma mulher, ele vai desenvolver sobretudo o que? A paciência, a resignação, essas competências que uma mulher tem que dificilmente um homem tem. Não estou dizendo que todo homem não tenha essa competência, mas a maioria não tem. Assim como, por exemplo, o espírito nasce no corpo de um homem. Ele vai, então, sentir toda aquela coisa hormonal, de querer sair, tudo. Só que hoje em dia a gente vê isso, não tem aquele... Salvo exceções aí, aquele machão, sabe, assim, que respira testosterona e tal. É muito raro. Até tem, mas é muito raro. Assim como também aquela mulher que é totalmente frágilzinha, totalmente coitadinha, que não consegue tomar iniciativa de nada. Também isso é muito raro, mas tem, é muito raro. Então, assim, o espírito ele precisa passar por isso, então ele vai nascer. E também quando ele precisa passar por essa experiência da homossexualidade, ele vai nascer também e vai ser homossexual. Muitos talvez vão até inibir isso, assim, viver uma vida casta, né, sozinho. E já aqueles que vão nascer, vão encontrar alguém que ame, vai encontrar tudo. O importante é isso, é amar, simplesmente amar. Bom, eu não vou precisar desse livro mais, é o Livro dos Espíritos. Isso. Então, gente, o importante na vida é realmente amar e gostar. Igual fala na música, né, do Cartas de Bordeaux. O cara que mora na casa ao lado, tem um namorado, se querem, se amam, por que não podem se casar? Né? Pois é, não faz diferença, tanto faz. A gente não deve se imiscuir na vida pessoal do nosso vizinho, a não ser que ele venha conversar com a gente. A gente não tem que ficar, sabe, jogando pedras, né, do WhatsApp, jogando pedras pelo Facebook, porque a pessoa é de um gênero, ela não se identifica com o gênero que ela tem, ou a pessoa é homossexual. Não tem porquê, certo? O fato é que tanto os heterossexuais, os homossexuais, os cisgêneros, os transgêneros, eles cumprem os deveres como bom cidadão na sociedade. Pagam impostos e fazem e obedecem às leis. Então pronto, todos temos obrigações, né? Então por que todos não podem ter o mesmo direito? Então é o seguinte, já que você é contra o casamento homossexual, então tá, então já que o homossexual não pode ter direitos, então também eles não vão ter obrigações. Que tal se um dia viesse uma lei falando que todo homossexual não vai mais pagar imposto de renda? Pois é, então é por isso que hoje em dia, ainda bem, que muitas entidades do governo entendem que sim, que os casais homossexuais são signatários dos direitos que nós heterossexuais temos. E deve ser assim, não pode ser diferente, certo? E eu vou dizer de novo, para Deus o que importa é o amor, é amar, sabe? É realmente respeitar-se, admirar-se, sabe? E pronto. Não devemos ter problema com isso, porque isso não é problema. Tem tanta coisa pra gente resolver por aí, né? Tanta coisa pra gente dar conta, né? Aí vai querer dar conta da vida sexual do outro? Ah, por favor, né? Vou parar com isso. Então tá, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir logo pra você já se inscrever aqui no canal. Aí vai lá, dá um cliquezinho e curta o vídeo, certo? Se você gostou, comenta. Se não gostou, comenta também, certo?
Se você acha que tem mais gente que precisava ver esse vídeo, joga lá no WhatsApp da família, joga lá no WhatsApp que você tem, no grupo, né, quer dizer, no grupo de WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp lá que você faz parte, para as pessoas tomarem conhecimento, coloca lá no Facebook, ajuda a divulgar, por favor, certo? Aqui do lado aqui vai aparecer alguns cards e você clica para você ver outros vídeos aqui do nosso canal Somos Espiritismo, tá bom? Então é isso aí, tchau!